tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias e tenham descansado um pouquinho. Nessa semana, nós vamos dar continuidade ao ensino remoto emergencial. E na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o processo de extração dos óleos essenciais, que a gente já vem trabalhando desde o início das aulas. Bom, se nós estivéssemos tendo aula presencial, nós faríamos essa prática juntos. Mas como nós estamos em um contexto um pouco diferente por conta do novo coronavírus, eu trouxe aqui para vocês detalhadamente todo o processo de extração desses óleos e a sua relação com os conceitos químicos que a gente viu até agora e alguns outros conceitos químicos de conteúdos anteriores à química orgânica. Eu espero muito que vocês gostem e bora lá para o vídeo! A árvore que nós vamos coletar os frutos é a aroeira, que tem nome científico Esquinus molly. Ela está localizada no Núcleo de Agricultura do IF Sudeste MG Campus Barbacena. Ela é uma árvore muito utilizada na arborização urbana. Os frutos, eles se encontram maduros e a gente vai coletar esses frutos junto com os ramos, para posteriormente separar eles. Bom, galera, o primeiro passo que a gente faz é coletar os frutos da aroeira. Nesse caso, a gente teve que subir na árvore para conseguir pegar alguns galhos que continham esses frutos da aroeira. Agora, pessoal, a gente já fez, a coleta dos frutos e a gente colocou eles aqui num saquinho. E quando a gente traz eles para o laboratório, a gente precisa tirar o fruto dos galinhos, que a gente precisa só do fruto. Então, a gente separa eles aqui no laboratório, olha só. A gente vai tirar cada uma dessas bolinhas aqui do galho e a gente reserva num becker para depois a gente fazer os próximos procedimentos. Depois de fazer essa separação dos frutos, nós vamos medir a massa de 100 gramas desses frutos em uma balança analítica. Essa balança analítica, ela precisa ser ligada 30 minutos antes da gente fazer essa medição. Durante esse período, a balança ela faz um processo de calibração e esse procedimento nos dá maior precisão nas nossas medições. Tendo em mãos os 100 gramas dos frutos da aroeira, nós acrescentamos 500 ml de água destilada e batemos tudo isso em um liquidificador, para que essa mistura fique bem homogênea. E com isso, a gente tem uma maior superfície de contato do material vegetal que nós queremos extrair o óleo essencial. Depois de bater esses frutos, nós transferimos essa mistura para um balão de fundo redondo de 3 litros. Esse balão ele vai estar acoplado em uma aparelhagem que é chamada de cleavage. Esse cleavage é uma vidraria específica para a extração dos óleos essenciais. Esse balão ele vai estar apoiado em uma manta aquecedora, que é o material que vai proporcionar para a gente o calor necessário para que a gente consiga ebulir esses compostos e depois a gente coleta esse óleo essencial. Bom, aqui na parte superior nós temos o cleavage encaixado no balão. E nós também utilizamos uma garra para poder apoiar isso tudo e não correr o risco de cair. E aqui nós temos o condensador. Esse condensador é o que vai fazer esse vapor desses óleos essenciais se condensarem. Aqui nessa parte de baixo é onde o óleo essencial vai ser depositado após ele se condensar. Aqui nós temos então a aparelhagem toda montada, completa. Na parte superior, onde nós temos o condensador, nós também temos algumas mangueiras conectadas. Nessas mangueiras, nós temos a passagem de água fria, que é o que vai permitir que esses compostos orgânicos voláteis e a água que estão em estado físico gasoso possam voltar ao estado líquido a partir da condensação. E assim, então, nós damos início à extração do óleo essencial. A gente mantém a temperatura desse processo na menor possível para que ocorra a ebulição. E a partir disso, nós mantemos esse processo por 3 horas. Pouco tempo depois do início do aquecimento, a gente já consegue perceber esses compostos orgânicos voláteis na forma física gasosa, como a gente pode ver aqui na lateral. Então, esse óleo essencial ele vai ser arrastado por esse vapor da água, por esse cano lateral aqui, onde eu estou indicando com a seta para vocês, que está conectado ao balão.
ele se condensa e a partir disso ele é depositado nesse outro cano, que eu também estou indicando com a setinha aqui para vocês, aqui nessa parte de baixo, onde posteriormente a gente vai coletar ele. Aqui nós já conseguimos ver o óleo essencial no estado físico líquido sendo depositado. Uma característica importante é que os óleos essenciais eles não se misturam na água, por conta da diferença de polaridade entre eles. A gente já estudou um pouquinho sobre a polaridade dos compostos orgânicos, e os óleos essenciais, eles são uma gama muito grande de compostos químicos apolares, enquanto a água, ela é polar. Outra característica importante é que o óleo essencial, ele é menos denso do que a água. Então, o óleo essencial ele fica na parte superior, enquanto a água fica na parte inferior. Depois que a gente faz a extração do óleo essencial, a gente precisa coletar o hidrolato, que é essa mistura heterogênea do óleo essencial com a água. Para isso, a gente utiliza um funil de decantação e a gente coleta ele por essa torneira que tem aqui no Cleavage, onde a gente vai conseguir retirar todo o hidrolato que foi depositado ali no aparelho. Bom, nessa parte onde a gente vai fazer a coleta do óleo essencial do aparelho Cleavage, a gente precisa passar um solvente orgânico chamado diclorometano. O diclorometano ele é um solvente orgânico e a gente passa ele naquela aparelhagem onde a gente coletou o óleo essencial para que não fique nenhum tipo de resíduo e a gente consiga coletar ele completamente. Outra coisa importante é que o diclorometano ele é mais denso do que a água. Então, quando a gente mistura esse diclorometano com o óleo essencial, a gente vai perceber que essa mistura vai ser mais densa do que a água. Então, essa mistura do óleo essencial e o diclorometano, ela vai ficar na parte inferior do funil de decantação e a água vai ficar na parte superior, por conta dessa diferença de densidade que o diclorometano possui e a água possui. Bom, como eu falei para vocês, o diclorometano e o óleo essencial, essa mistura, ela é mais densa do que a água. Então, aqui a gente consegue ver claramente a separação das duas fases. Em cima a gente tem a água e embaixo a gente tem o diclorometano e o óleo essencial. Com a presença dessas duas fases, a gente consegue fazer a separação do óleo essencial e o diclorometano da água. Então, agora a gente vai fazer um processo chamado partição líquido-líquido, onde a gente vai destampar esse funil e a gente vai retirar por essa torneira essa parte de baixo, que é o óleo essencial e o diclorometano, que a gente passou lá naquela vidraria do Cleavage. Esse processo a gente vai repetir mais 2 vezes, com mais 30 ml de diclorometano. Então, fazendo isso, o diclorometano e o óleo essencial ele vai ficar reservado nesse becker que a gente está vendo aqui embaixo no vídeo. Mesmo tendo feito a separação da mistura do diclorometano e do óleo essencial da água, pode ocorrer de ter passado alguma gota de água. Para retirar qualquer tipo de resíduo de água que tenha ficado nessa mistura, a gente utiliza um sal chamado de sulfato de sódio anidro. Ele é um agente secante. Esse sal, então, ele vai tirar completamente qualquer partícula de água que ainda exista nessa mistura. A partir desse procedimento, então, a gente vai filtrar essa mistura do óleo essencial e do diclorometano que está com esse sal, o sulfato de sódio anidro, para que a gente possa retirar esse sal. Então, a gente faz um processo de filtração simples. Agora que a gente tem somente o óleo essencial e o diclorometano, a gente precisa retirar dessa mistura o solvente orgânico. O diclorometano ele é um solvente orgânico que ele ebule em uma temperatura muito baixa. E a gente utiliza para poder conseguir retirar esse solvente um equipamento chamado rotaevaporador, que é um equipamento onde a gente tem a pressão reduzida. E com isso a gente tem também a diminuição da temperatura de ebulição desses compostos. Como o óleo essencial ele é muito sensível, a gente não pode levar ele a uma temperatura alta. Então, por isso que a gente utiliza esse equipamento para poder retirar o solvente. A gente vai ter, então, a ebulição do diclorometano em uma temperatura muito mais baixa. E com isso a gente não tem perda do óleo essencial e nem a degradação dos compostos químicos presentes nesse óleo essencial. Depois que a gente faz esse processo de reduzir esse óleo e tirar todo o solvente orgânico, que é o diclorometano, que a gente acrescentou, a gente reserva esse óleo essencial
em um frasco âmbar, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Nesse frasco âmbar, a gente vai lacrar ele e ele vai ficar em um ambiente refrigerado, para que não ocorra a degradação dos compostos químicos presentes nesse óleo essencial. Bom, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida sobre esses procedimentos que a gente realizou na aula de hoje, você pode perguntar tanto no fórum do SIGA quanto no nosso grupo do WhatsApp. Vou estar esperando vocês lá. Por hoje é isso, um molde de beijos e até a próxima aula. Tchau!